Oi, gente! Começou o mês de junho, festas juninas, maravilha, né? O melhor mês para todos os nordestinos. Mas ainda tem atividade, viu? Não pense que se livraram de mim, não. Hoje tem aula de português. Pega lá o seu livro de gramática e vamos às atividades. Começando pelas explicações. Prestem atenção. Frase e oração em período. Lá na página 43. Vamos às nossas definições. Quando nós falamos algo que entre o emissor e o receptor, em que cause entendimento entre eles, nós chamamos isso de uma frase, porque ela tem sentido completo, independente que ela seja composta por uma única palavra. Vamos às nossas explicações? Começando lá aqui pelas definições. As pessoas falam ou escrevem umas às outras com algum objetivo. Pedir ou dar alguma informação, sugerir uma solução para um problema, pedir um conselho, prometer algo, agradecer um favor, pedir ajuda, explicar uma escolha, agradecer, defender uma opinião, etc. Essa intenção de realizar algo por meio da linguagem é uma marca fundamental da natureza humana. Desde a pré-história, quando diferentes grupos humanos experimentaram as primeiras formas de expressão, tinham a intenção de realizar algo. Não é possível dizer com clareza qual é o significado das atividades gráficas rupestres, mas é indiscutível a compreensão de que essas atividades representam uma verdadeira linguagem. Gente, preste atenção nessa imagem. Não tem nada escrito, mas elas emitem tudo o que elas queriam passar, falando sobre todos os acontecimentos que eles viveram numa época bem distante, onde não existia nada grafado, apenas por desenhos. Então, todas as experiências que eles passaram por essa época, eles expressaram por meio desses desenhos, que são conhecidos por nós até hoje, durante muito tempo. Vamos continuar? As atividades gráficas rupestres são uma linguagem composta por elementos icônicos. Seu significado se perdeu por não conhecermos o código social dos grupos que as fizeram. Como não sabemos decifrar esse código, resta-nos a possibilidade de conhecer mais sobre os grupos étnicos da pré-história, através da identificação dos componentes do sistema gráfico, do bem próprio de cada grupo. Cada grupo étnico possuía um sistema de comunicação gráfico diferente, assim mesmo que não possamos decifrar sua significação. É possível identificar cada um dos conjuntos gráficos utilizados. Quando os conjuntos gráficos permitem o reconhecimento das figuras e de composições temáticas, existe também a possibilidade de identificar de elementos sensíveis que foram escolhidos para serem representados. Essa escolha é caracterizada de cada grupo, pois oferece indicadores sobre os elementos em torno às temáticas que são valorizadas por cada sociedade. Reparem bem, nessa figura grafada aí, eles pintando algo que ele tinha acabado de caçar, não é? Assim, a linguagem tem várias utilidades para nós, pois sempre que utilizamos, realizamos inúmeras ações, ou seja, agimos e reagimos por meio da palavra. Certamente você nunca se deu conta de nossas ações verbais, mas ela acontece o tempo inteiro. Quem fala ou quem escreve age sobre o seu interlocutor, aconselhando, ordenando, prometendo, pedindo, afirmando. Para compreender isso melhor, vamos ler essa tirinha a seguir. Serafim, você está desenhando? Estou, Luzia. Vou desenhar todos os professores novos. Posso ver? Pode. Você é um homomínio. Então, gente, ele quis dizer o quê? Que ele era um homem das cavernas. Bem diferente daqueles desenhos que Leonan faz na sala, né? Ela quis dizer que ele desenhava como aquela pintura rupestre. Nesse primeiro quadrinho dessa tirinha, a personagem Luzia desempenha duas ações, isto é, faz duas perguntas. Dizemos que essas falas são ações, porque por meio delas, a personagem quis satisfazer uma curiosidade. Ela quis saber se o amigo realmente estava desenhando, e ações como essa se dão por meio de palavras. Damos o nome do ato de fala. Todo ato de fala é delimitado por ponto, exclamação, interrogação, reticências. Isso é que é chamado de frase, porque ele tem que ser delimitado por um ponto. E o texto verbal da tirinha é composto por vários atos de fala e várias frases. Vamos ver essa? Vou desenhar todos os professores. Reticências. Essa daí é um enunciado de
frase completa. Por quê, gente? Porque ela apresenta todos os elementos que são necessários para ter compreensão. E as frases são completas porque elas são chamadas também de períodos. Algo bem diferente vai acontecer aí nesse terceiro quadrinho. Caramba! Por quê? Embora ele seja composto apenas de uma palavra, esse enunciado também é um ato de fala. Por meio dele, a menina expressou seu espanto diante do desenho do amigo. No entanto, para compreender essa frase, precisamos avaliá-la dentro desse contexto, e não ela sozinha que vai ter um sentido, entendeu? Como na frase diferente. Pare, silêncio. É bem diferente, e ela está dentro de um contexto, ela vai ter completamente interpretação diferente. Caso ela esteja isolada, aí como ela está, da frase anterior, o que ela vai perder completamente o sentido, porque ela é uma frase de situação, ela é incompleta, é uma frase nominal, porque ela não apresenta um verbo. Na prática, as frases formalmente completas são chamadas de períodos, são assim chamadas porque elas se estruturam em torno de um ou de mais verbos. Por isso, elas são chamadas também de frases verbais, como a gente já viu nos capítulos 1 e 2, que são verbos, que são palavras variáveis, que sempre vai indicar uma ação, estado, fato, fenômeno, como cantar, bater e partir. Dizemos que os verbos variam porque sofrem mudanças em sua estrutura para se adequar ao termo ao qual se referem e indicar, entre outras coisas, a pessoa gramatical e o tempo em que o evento verbal aconteceu. Observe essa frase aí abaixo. Eu estou desenhando. Tempo presente. Você estava desenhando. São frases verbais de diferentes tempos, uma no tempo presente e a outra no tempo passado. Como são estruturadas em torno de um verbo, essas frases, chamadas também de períodos, são também orações de períodos. Como assim, tia? Nós podemos ter uma ou mais orações dentro de uma frase. Serafim estava desenhando. Qual era a atividade que ele estava fazendo? Desenhando. Então, ele tem um período e uma oração. Agora, olha aqui essa outra. Serafim estava desenhando quando Luzia o chamou. O período formado por apenas uma oração é chamado dele de simples. Já o período com mais de uma oração é chamado de composto. As orações podem ser organizadas de diferentes maneiras nos períodos compostos. Mas isso a gente só vai estudar lá para o 8º e 9º ano. Calma, viu? Vamos aqui às interjeições. Ufa! Chamamos de interjeição as palavras que empregamos como uma frase de situação. Quando você quer chamar a atenção de alguém. Ei! Essas interjeições geralmente são para iniciar uma conversa, ou como resposta curta, quando acontece como olá, ei, em, hã? As formas oi, olá, podem ser empregadas nas duas situações, dependendo da entonação que você está utilizando, como eu estou mostrando a vocês aqui. Esses sons também são chamados de não linguísticos. O que é não linguístico? São as onomatopeias, que são palavras escritas que representam algum barulho, como pou, pá, zum, vapt-vupt. Essas interjeições também são chamadas de onomatopeias. Também existem essas interjeições que representam o quê? Estados emocionais, como admiração, surpresa e desalento, como caramba, epa, ui, ó, ufa, oba. Então, elas são interjeições que apresentam o quê? Estados emocionais. Uma é de admiração, de surpresa ou de desalento, como aqui, ui, de dor, não é? Terceira, classificação tradicional das frases. As frases em sua estrutura, né, elas apresentam algumas formas. Vamos ver elas aqui embaixo. As primeiras são chamadas de frases interrogativas. Como eu posso chamar uma frase de interrogativa? Quando nós estamos formulando perguntas e necessariamente tem que ter um ponto de interrogação no texto, porque a expressão é identificada através dessa entonação, viu, gente? Preste atenção. O que vocês viram no Parque Nacional da Serra da Capivara? Onde fica a Serra da Capivara?
As pinturas rupestres foram feitas há quanto tempo? O que vocês acham da pintura? Quando você vai ler uma pergunta, tem que ter essa entonação de dúvida, senão ela perde completo sentido de ter um ponto de interrogação. Nas frases declarativas, como nós vemos aqui, elas dão informações a essas a essas frases interrogativas. Lá tem: o que vocês viram no Parque Nacional da Serra da Capivara? Aí uma frase declarativa podia ser: vimos muitas pinturas rupestres no Parque da Serra da Capivara. Onde fica a Serra da Capivara? Fica localizada no estado do Piauí. Olha outra pergunta, viu? Na frase interrogativa: o que vocês acharam das pinturas? As pinturas datam de cerca de 12 mil anos, mas há vestígios de humanos mais antigos. Então, gente, essas frases declarativas, elas são utilizadas como o quê? Como uma resposta às entonações das frases interrogativas. Vamos aqui ao texto? Vamos lá? Quem vai fazer a leitura comigo hoje? Quero todo mundo acompanhando, viu, gente? O Parque Nacional da Serra da Capivara está localizado no sudeste do estado do Piauí, ocupando a área dos municípios de São Raimundo Nonato, João Costa, Brejo do Piauí e Coronel José Dias. A superfície do parque é de quase 130 mil hectares. A criação do Parque Nacional da Serra da Capivara teve múltiplas motivações ligadas à preservação de um meio ambiente específico e de um dos mais importantes patrimônios culturais pré-históricos. Lá encontramos uma grande concentração de sítios arqueológicos, a maioria com pinturas e gravuras rupestres, nos quais se encontram vestígios extremamente antigos da presença do homem, há 100 mil anos de presente. Atualmente estão cadastrados 912 sítios, entre os quais 657 apresentam pinturas rupestres, sendo os outros sítios ao ar livre, acampamentos ou aldeias de caçadores e coletores, ceramistas, agricultores, ocupações em grutas ou abrigos, sítios funerários e sítios arqueopaleontológicos. Viu aqui, gente, essa vista aérea desse Parque Nacional da Serra da Capivara. Continuando as frases, aqui tem as frases exclamativas. Elas sempre são, terminam sempre com esse ponto de exclamação, né, gente? Ela identifica o quê? A emoção. Tem essa entonação nessa frase, é a emoção. Andamos quase 1.000 quilômetros para chegar à Serra da Capivara. As pinturas datam de cerca de 12 mil anos. No parque há vestígios de mais de 100 mil anos. Nossa, essas pinturas são incríveis. Tá vendo? Dá uma entonação diferente quando você vai ler. Um tom de emoção, aquilo que você encontrou. Aí aqui logo abaixo nós temos as frases imperativas. São as frases que expressam ordens. Na escrita podem vir expressas com um ponto de exclamação. Não é necessário que sempre tenham, certo, gente? Como: chegue cedo, preste atenção, façam silêncio. São chamadas de frases imperativas. Por quê? Porque elas, como se estivesse dando uma ordem, expressam essa ordem ao serem lidas. Tem aqui embaixo agora as frases optativas. Elas sempre expressam desejos. Gostaria de visitar a Serra da Capivara. Espero que você faça uma boa viagem. Na prática, essa distinção entre 5 tipos de frases não é tão rígida, gente. O sentido das frases depende muito da intenção de quem fala e de quem está escrevendo. Às vezes, o sentido de uma frase muda por uma simples entonação. Veja bem como eu vou ler essas 3 frases. Elas são escritas exatamente do mesmo jeito como vocês estão vendo, não é? Mas aqui tem: você já chegou? Aí eu quero saber o quê? Uma pergunta. Aí na outra: você já chegou? Eu dei um espanto, não foi? E a última: você já chegou? Isso é uma frase declarativa. Viram a entonação como muda? Em outras situações, podemos também combinar valores. Uma pergunta pode ser também uma exclamação. Você já chegou? Porque é tanto uma pergunta quanto uma exclamação. E essa pergunta também pode ser uma ordem. Você quer sair da minha frente? Uma frase declarativa pode ser uma ordem. Você vai sair da minha frente agora?
Uma declaração pode ser também uma pergunta. Gostaria de saber se o parque está aberto para visitação. Além disso, certas perguntas e declarações e ordens podem ser feitas simplesmente por meio de interjeições. Olha como essa aqui, ó. Caramba! Tá declarando o quê? Alegria ou decepção? Pergunta de quem não entendeu o que tá ouvindo, né? Se você tá lá, na hora que eu tô dando uma explicação, explicando, você faz É como se não tivesse entendido nada. Ou também não acreditou no que tá ouvindo. Ou aquele que faz assim, pedindo para vocês fazerem silêncio. Ou também quando quer chamar alguém, faz favor, vem aqui, não é? É sempre para iniciar essa frase. Temos aqui agora essas frases de negação. Elas podem ser classificadas também quanto essa, vamos dizer assim, polaridade pode ser afirmativa ou pode ser negativa. A negação ela é mais comum, porque ela se dá sempre por essa palavra não. Mas existem várias formas de se produzirem frases de polaridade negativa. Olha aqui, como na primeira frase. Não sei quantas horas passaremos na estrada. Quem é essa palavra? Não. Dá polaridade de negação. Nem ela sabe qual sítio quer conhecer primeiro. Qual é a palavra? Nem. Ninguém falou nada sobre a viagem à Serra da Capivara. Qual é a palavra, gente? Ninguém. Nada me fará desistir desse passeio. Qual a palavra que dá essa tonicidade? Nada. Nunca visitei o Piauí. Qual é a palavra? Nunca. Tanto esforço resultou inútil. Qual é a palavra aqui? O iene. Tá vendo? Essa partícula assim como iene, independentemente da sua interpretação, você tem que olhar se a palavra tem esse N, porque ele está dando o quê? Polaridade de negação. O desnecessário, levar muita roupa ao parque. Qual é a parte da polaridade que está dando negação? O DS, desnecessário. Toda vez que aparecer essa prefixo, né, que antecede essa palavra, ele está dando polaridade de negatividade. Ao contrário da língua inglesa, por exemplo, o português permite a dupla negação. Na nossa língua são comuns construções como não havia ninguém na sala, porque tem não e ninguém. Nunca ninguém me alertou sobre isso. Tem o nunca e o ninguém. São duas polaridades de negação. Algumas frases de polaridade negativadas são utilizadas como declarações indiretas. São litotes. Olhe, preste atenção. É quando eu estou usando uma de negação e quero dizer algo que é o contrário. Ele não é nada baixo. É a mesma coisa que eu estou dizendo que ele é alto. Não tenho medo. É a mesma coisa que está dizendo que tem coragem. Ela não é nada boba. É a polaridade que eu quero dizer o quê? É a mesma coisa que eu quero dizer que ele é esperto. Não sou um homem chato. Estou afirmando que é um homem legal. Quinto, o texto. Como você pode perceber, a identificação dos tipos de frase e a sua compreensão depende intimamente desse contexto que ocorre entre eles. Ou seja, as frases só possuem sentido propriamente dito quando elas estão inseridas em uma situação comunicativa. No entanto, para que exista a comunicação, as pessoas envolvidas precisam procurar se entender. Assim, a comunicação só é possível se o emissor e o receptor interagir. E o emissor procura ser claro no que quer expressar. E o receptor lhe dá atenção, procurando compreendê-lo. Assim, podemos definir um texto da seguinte forma: uma atividade interacional ligada a uma situação específica, ou seja, a um contexto. Quando eu estou aqui passando essa atividade para vocês, eu sou o emissor ou o receptor? Eu sou emissor, né? Porque eu estou emitindo para vocês. E vocês são o receptor. Vocês interagem de forma que estão compreendendo na forma de responder ou me perguntar alguma dúvida. Então, só há esse contexto, essa atividade interacional, se houver compreensão entre o que eu falo e o que vocês escutam. Que eu sou o emissor e vocês são o receptor.
Vamos às atividades? Primeiro vamos ler aqui essa charge. Professor Moisés, o senhor sabia que o serafim é um hominídeo? Me dá! Como assim, Luzia? Somos todos homo sapiens sapiens. É o que desenhos deles parecem, arte rupestre. Professor Moisés, como é o nome do hominídeo brasileiro mais antigo? Luzia, que tem aproximadamente 12 mil anos. Nossa, agora eu sei a sua idade, Luzia. Agora vamos responder às atividades que tem aí abaixo sobre essa tirinha, certo? No primeiro quadrinho aí que vocês viram, podemos dizer que essa palavra desenhos, ela é uma frase. Você acha? Esses desenhos que ele fez aí é uma frase? Eles emitem algum enunciado, passa alguma informação? Não, não é? Então não podemos considerar ele como uma frase. Não é assim? Vamos à letra B. E no último quadrinho, a expressão nossa pode ser entendida como uma frase, gente? Passou a informação? Vocês compreenderam por que ela ficou espantada? Entenderam? Então, sim, ele é considerado uma frase. Agora, por quê? Letra C. Para você, qual foi a intenção de Serafim ao declarar agora eu sei a idade da Luzia no último quadrinho? Por que ele ficou rindo dessa situação? Qual foi esse motivo? Então, você vai falar sobre o que você entendeu sobre isso. Falar por que ele ficou daquele jeito. Aqui, gente, agora é a segunda questão. Entre as opções a seguir, identifique a palavra que resume o ato de fala desempenhado por Serafim no último quadrinho. Como foi que ele ficou ali? Qual foi o sentimento? O que foi que ele sentiu? O que ele desempenhou naquele último quadrinho ali? Foi pena? Foi vingança? Foi raiva? Foi dúvida ou foi um pedido? E aí, o que é que vocês acham que foi aquele último quadrinho ali? Qual foi deles? Agora você vai ler este quadrinho aqui. Vamos lá ver? Vá buscar um verbo. Preciso fazer uma oração. Quantas frases há na fala desse padre aí, gente? Classifique-as utilizando as categorias nominal ou verbal. As frases que ele utilizou aí. Vá buscar um verbo. Tem um ponto? Então já é uma frase, porque tem o sentido completo quando ela é terminada por um sinal gráfico. Preciso fazer uma oração. Temos uma frase declarativa e uma frase exclamativa. Então, nós temos o quê? Duas frases verbais, não é isso? Vamos agora à letra B. Na letra B, ele faz a seguinte pergunta. Utilize a sua resposta ao item anterior da primeira lacuna e reflita o que devemos escrever na segunda lacuna, para a frase abaixo fique de acordo com o que estudamos. Lá nesse quadrinho aí está perguntando, nós temos quantas frases verbais? Então, se nós temos uma que é declarativa e outra que é exclamativa, então nós temos duas. Então, nós temos dois períodos. Entenderam? Nós temos duas frases verbais, então nós temos dois períodos. Vamos para a quarta questão. Na quarta questão, nós temos lá, se quiséssemos unir todas as frases que tem naquela charge em uma única só, qual o termo que eu ia utilizar para que ela tivesse o mesmo sentido? Na letra A está pedindo, vá buscar um verbo. Portanto, preciso de um para fazer uma oração. Teria um pouco de sentido para unir os dois? Vocês acham que sim? Na letra B, vá buscar um verbo. No entanto, preciso de um para fazer uma oração. Você acha que tem sentido? Na letra C aqui, vá buscar um verbo, pois preciso de um para fazer uma oração. Cabe melhor na frase, não é? Porque ele une os dois para que tenha um sentido. Preciso de um verbo para fazer uma oração. Vá buscar um verbo. Fica meio repetitivo, né? Preciso de um verbo para fazer uma oração, mas vá buscar um. Se eu quero unir aquelas duas frases em uma única só, qual o termo cognitivo que eu vou usar? Esse termozinho que eu uso para ter essa ligação entre os dois. Qual vai ser? O pois, não é? Preste atenção qual é a letra, vai lá e marca. Na quinta questão está pedindo. Alguns narradores esportivos ficam conhecidos do público por seus bordões.
Palavra, expressão ou frase que sempre repetido com o qual deseja criar um efeito emocional engraçado. O narrador Milton Leite, por exemplo, usa bordões e expressões. Que beleza! Meu Deus! Pensando nisso, reflita os bordões que podem ser considerados frases. Vocês acham que esses bordões utilizados sejam por um ator de novela, por uma série que você costuma fazer, elas costumam ser repetidas por vocês veementemente. Então elas acabam passando a informação que você deseja. Passam, não é? Porque elas conseguem transmitir aquilo que você quer dizer naquele momento. Então elas interagem entre o emissor e o receptor. Então elas podem sim apresentar o sentido completo quando você utiliza na situação comunicativa com quem você fala. Sexta questão. Como vimos, as frases de situação estão intimamente associadas ao contexto comunicativo que ocorrem. Essas interjeições são as menores frases de situação. Interjeições. Com elas, expressamos nossas emoções, sentimentos, desejos. Pensando nisso, observe essa situação comunicativa ilustrada e produza frases de situação. Vai lá na página 49 e observe aquela imagem. Você vai utilizar uma frase que dá esse efeito de interjeição para cada situação dessa. Na letra A, você está vendo lá? Tem uma menina olhando, impressionada para aquela coisa. Ela vai dizer o quê? Maravilha, incrível. Você pode usar qualquer uma dessas frases. Não vale repetir as minhas, viu? O menino se arranha no arbusto espinhoso. Como é que ele grita? Isso mesmo. A professora fala com o menino que se arranhou. Quando ele se arranha, como ela se preocupa? Ela pergunta o que é ele? Se está tudo bem. Se alguém se machucou. Na letra D, um menino olha a pintura. Quando ele olha essa pintura, olha aí a imagem. Tá vendo o menino olhando a pintura? Ele vai dizer o quê? Que ele tá feliz, não tá? Nossa, que incrível, que legal. Pode ser essas as suas frases. Ao ver uma onça pintada, a menina com expressão de espanto, olha aí. O que ela pode dizer? A outra menina olha o javali aqui. A outra menina fala o quê? Entendeu? Vocês vão criar frases. Crie essas frases olhando para essa imagem. Entenderam? Na sétima questão, você vai observar os itens A e B. Eu vou ler aqui para vocês. Prestem atenção na leitura desses itens. Em seguida, você vai indicar qual é a grande diferença do ponto de vista entre o A e o B. Vou ler o A, certo? Um bom jogo de futebol disputa de título. A seleção brasileira de vôlei masculino está sempre entre as melhores do mundo. Entretanto, amanhã terá que chegar cedo, pois, devido aos meus atrasos, tenho perdido o início das reuniões. Por outro lado, depois de muitos dias sem chuva regulares, as perspectivas agora são de regularização do regime pluvial que favorecerá a agricultura. Do que será que ele está falando mesmo? São um emaranhado de frases repetitivas que não têm um sentido completo de frase. Prestaram atenção? Ele não fala apenas de um assunto, são de um emaranhado de assuntos que se juntaram todos e foram juntando para dar um enunciado que não deu sentido algum. Observe a letra B. Durante milênios, as paredes dos sítios do Parque Nacional da Serra da Capivara foram pintadas e gravadas por grupo de humanos com diferentes características culturais, que se refletem nas escolhas gráficas que aparecem nos sítios. O visitante pode hoje observar um produto gráfico final que foi realizado gradativamente e o que, pela sua narratividade, evoca fatos da vida cotidiana e cerimonial da vida em épocas de pré-históricas. Viu? Os letra B falou realmente de um mesmo assunto do início ao fim. Essa é a grande diferença, você encontrar um único assunto e falar do início ao fim sobre ele. Não é emaranhado de frases que tenham sentido completos, só que sejam de assuntos diferentes. Com base nessa análise feita dos itens A e B, na sexta questão, assinale C para certo e E para errado. Podemos concluir que texto é a sucessão de combinação de frases, gente. Sei que as frases têm sentido, mas são sucessão de frases uma atrás da outra, independente do assunto? Não, não é? Porque senão vai ficar como o texto A, sem sentido algum. Na B, texto é uma sucessão de frases com sentido? Vocês acham que é?
Eu sei que precisa ter sentido, mas só que frase, cada uma com sentido falando sobre o mesmo assunto. Todas as frases da questão do item A tinham sentido, só que elas se juntaram e não falou coisa alguma, não foi assim? Então está errado. Letra C. Podemos entender a noção de texto como uma unidade linguística superior à frase? É superior, supera a frase? Não, não é? Letra C. Texto é uma atividade verbal em que há necessariamente uma produção de sentido? Aí sim. É uma unidade verbal que traz sentido no que fala, porque ele começa numa unidade, falando de um único assunto. Um texto com unidade, ele fala de começo ao fim sobre um determinado tema. Letra E. O item A não constitui um texto, pois não apresenta uma unidade estrutural em matemática. Tá vendo o que eu acabei de falar? Uma unidade estrutural com uma temática, um único tema. Ele juntou um monte de frases falando por determinados temas e que não trazia sentido algum na unidade final, na estrutura final. Letra G. O item B constitui texto, uma vez que apresenta várias frases. São várias frases juntas para constituir um texto. Tem que ter uma unidade estrutural, tem que ter uma temática. H. No item B, há o predomínio de linguagem formal? Sim, não tem gírias, não tem sucessão de palavras que não dá entendimento a qualquer leitor que vá ler. Vamos à oitava questão. Alguns adesivos colados nos carros e caminhões representam formas muito interessantes de fazer humor. Em um adesivo do carro muito usado há algum tempo, poderíamos ler o seguinte: procura-se uma boa mulher, que saiba cozinhar, limpar peixes, catar minhocas e que seja proprietária de um barco a motor. Favor, enfiar a foto do barco a motor. O autor desse texto procurava uma mulher com uma série de qualidades. Mas, na verdade, qual era seu maior interesse? Era a mulher ou era o barco? Que elementos ou recursos do texto indicam esse interesse? Quando ele foi lá, falou um monte de atividade, ele queria que a mulher fizesse o que para ele, e no final ele pediu a foto de quem? Do barco, e não da mulher. Então, o seu maior interesse era em quem? Nessa atividade, vocês vão ter algumas dúvidas? Podem mandar para mim. Vão acompanhando direitinho o vídeo para que vocês possam fazer a leitura dele e assim a resolução das propostas das atividades. Prestem atenção, tenham um bom dia, assistam com cuidado todo o vídeo para que você possa acompanhar direitinho. Beijo e até a próxima aula.